Olá, seja super bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conversar e eu vou te falar o que fazer quando o paciente diz que vai pagar depois. Eu sou a doutora Fernanda Lima, sou cirurgiã dentista como você e expert em marketing odontológico. Então, essa situação já aconteceu com você aí no consultório? Esses dias eu estava conversando com uma aluna minha da mentoria e ela estava me contando que passou por esse constrangimento. E eu lembrei que eu também já passei por isso no começo da minha carreira. E foi por isso que eu quis trazer esse tema para a gente conversar aqui, para a gente debater mesmo. Ela me disse o seguinte: Fernanda, eu tenho um paciente que é super querido, mas toda vez que ele vai, eu faço o procedimento. Quando chega lá no final do procedimento, como ele me conhece, ele diz: Ah, doutora, depois eu passo aqui para agendar. Ele é, inclusive, amigo da mãe dela. Não sei se isso já aconteceu aí no teu consultório, mas parece que quando a gente tem um conhecido, né, essa coisa se torna mais íntima e aí as pessoas se acham no direito de decidirem quando vão nos pagar. E na minha mentoria a gente conversa muito sobre isso, sobre técnica de venda, persuasão também, né, no meu curso Consultório Inteligente. E quando ela me perguntou isso, eu falei, cara, peraí, eu preciso de um tempo para te dar essa resposta. Porque na minha cabeça não faz sentido que um profissional liberal faça o serviço, execute um serviço e não receba imediatamente após por isso. Por exemplo, você não pode ir na Riachuelo, na Renner, pegar uma roupa e dizer: Ei, Riachuelo, eu te pago depois. Você não vai no nutricionista. Fernanda, tá falando não é serviço, né? Tá falando de produto. Então vamos falar de serviço? Você vai no nutricionista e diz assim: faz aí o meu plano alimentar que eu te pago depois. Isso não existe, meu povo. Não é porque a pessoa te conhece que isso dá a ela o direito de escolher quando paga. E eu noto que quando isso acontece, e aconteceu já comigo, nessa época que isso acontecia comigo, qual que era o erro que estava sendo o mesmo erro da minha aluna? Um erro de posicionamento, de não entender do que se trata ou nunca ter parado para pensar que o consultório se trata de um negócio. E como todo e qualquer negócio é dependente de dinheiro para que as coisas funcionem. Uma negociação, trazendo aqui para a nossa realidade, quando você troca uma habilidade que você tem de executar um serviço que a outra pessoa sozinha não consegue resolver, tem que ser um ganha-ganha. Ou seja, o que é um ganha-ganha? É quando você oferece a sua habilidade de execução, em troca, a pessoa lhe paga um dinheiro. Então você recebe esse dinheiro em troca da tua habilidade. Agora, se só você está entregando a tua habilidade, onde é que está a outra parte do ganha? Só uma parte ganhou nessa negociação. Essa não é uma negociação boa. Então, qual é o erro? O que eu faço para que isso não aconteça? Entenda o processo de um negócio, aonde tem uma habilidade, você dentista tem uma habilidade, você é especialista. E quando eu falo especialista aqui, eu não estou falando de especialista de ter um curso de especialização, tá? Um especialista, uma pessoa que se porta como especialista, é uma pessoa que tem um conhecimento que a outra pessoa não tem, que resolve dores, resolve problemas que a outra pessoa sozinha não consegue resolver. Isso é uma posição do especialista. E quando esse especialista se posiciona como alguém que não sabe muito bem aquilo que está entregando, às vezes está inseguro sobre o próprio procedimento, tem vergonha, esses sentimentos de vergonha, de medo, de cobrar, são super prejudiciais ao negócio. Porque quando isso acontece, normalmente não é com um paciente só. Quando você começa a ter medo, a ter vergonha de cobrar, você tem medo e vergonha com um paciente, depois com outro, e daqui a pouco, não, vou dar um descontinho aqui. E aí essa política, ela vai se alastrando dentro do teu negócio. Dali a pouco, o paciente que vem, ele já sabe que tu tá meio insegura, ele já sabe que se ele te pedir um desconto, tu cede. E isso vai acabando, destruindo o teu negócio dia a dia. Eu tenho, se você não me acompanha no Instagram, vou deixar aqui o link.
entra lá no Instagram, que a gente tem um contato mais diário. E lá eu falo muito sobre entregar o melhor. Todo dia eu tô lá batendo, martelando na cabeça de vocês. Entrega o teu melhor. Entrega o teu melhor. Só que, às vezes, eu não falo o complemento dessa frase, né? Entregue o teu melhor para quem quer o melhor de você. Entregue o teu melhor para quem valoriza o teu serviço. E não espere valorização do outro se você ainda não aprendeu como se valorizar primeiro. Como em qualquer relação, não tem como você ficar esperando do outro aquilo que você não está exalando, aquilo que não está partindo de você. A valorização, ela não parte do paciente, ela parte da gente. É a gente que tem que dizer, que se entender enquanto especialista, entender a habilidade que a gente tem. A gente, normalmente, esse era o meu erro, eu sou uma pessoa muito autocrítica, muito, para tudo que eu faço. Eu sempre estou ali observando o que eu posso entregar mais, aonde que eu podia ter melhorado. E no começo da minha carreira, isso me foi muito prejudicial no consultório, porque eu levava esse pensamento para dentro do consultório. Ó, vou dar um exemplo do que acontecia. Vou fazer uma restauração anterior. Era o meu calo no começo do consultório. Não, meu Deus do céu, restauração anterior, o paciente, o 1121, eu já ficava tensa, eu já ficava ansiosa quando eu ia fazer aqueles dentes, porque eu sabia que eu poderia entregar mais e eu não conseguia entregar mais, porque tecnicamente eu não conseguia. E eu passava isso para o paciente. Então, quando eu ia cobrar, já que eu sabia que eu não ia entregar um serviço tão bom assim, então eu não me achava merecedora de ganhar de forma justa, de forma apropriada para aquele procedimento. E aí o que acontece? Eu comecei a me capacitar, eu fui fazendo curso atrás de curso, eu comecei a melhorar. Só que mesmo depois que eu me capacitei tecnicamente, essa cultura na minha cabeça, essa educação na minha cabeça, ela continuava existindo, ela continuava persistente. E como foi que eu tratei isso? Eu comecei a entender que não bastava, eu não podia só me capacitar tecnicamente, eu tinha que parar de me comparar com pessoas que já estavam muito à frente de mim, porque depois que eu me capacitei, aí eu ficava, gente, mas peraí, a minha restauração não tá como a do professor do curso, não tá como a do Irata. E aí eu comecei a entrar num parafuso, numa noia. Isso foram anos, tá? Eu tô resumindo que é a história para você, para que esse vídeo não demore muito, mas foram anos de luta interna e isso passava para o paciente. E eu gaguejava na hora de falar o preço e eu mostrava aquela insegurança. E era engraçado porque eu já sabia fazer. Chegou um determinado momento que eu já sabia fazer. Quando eu olhava na foto, eu dizia, pô, isso aqui ficou bom. Isso aqui ficou bom. Só que quando eu comparava com outras pessoas, com outros profissionais, outros colegas que estavam ali postando, eu ficava, mas será? E aí era isso que, esse meu comportamento, que espelhava no paciente. Porque o que o paciente recebe nada mais é do que é a gente que fala primeiro, né? É a gente que mostra. Olha, o seu problema é esse, que isso aqui é o que você vai ter que fazer, a restauração, é a limpeza, é isso, é aquilo. É parte da gente a apresentação desse plano de tratamento. Então, o que vem depois disso tem muito a ver com o que o paciente viu, o que a gente apresentou para ele. Tá entendendo? Então, quando o paciente diz que vai pagar depois, ele está te dizendo como é que vai ser o processo, teu processo de venda. Isso não pode acontecer. Porque em qualquer local que você vai, existe um negócio que eu sempre ensino para as minhas alunas a terem que chama política de venda. No consultório, a gente também precisa de política de venda. O que é a política de venda? É quando você diz como é que você quer receber pelo tratamento, pela habilidade que você vai entregar. Aqui, por exemplo, eu vou parcelar em 2 vezes. Ó, acima de valor X, parcela em 2, acabou. É isso. Fernanda, mas negociação não é eu negociar com o paciente a forma que fica melhor para ele, como é que ele vai querer fazer? Assim não, não é assim não. Negociação é você chegar num acordo justo a partir da política de venda que foi estabelecida inicialmente,
Quem estabelece a política de venda dentro do consultório é você, dentista. E se você não entendeu ainda como é que se faz isso, você não sabe se posicionar, você está se sentindo insegura, você vai passar isso para o paciente e ele vai assumir essa posição de essa posição inicial de dar o start da negociação. E quem dá esse start somos nós. Porque se a gente não der, o paciente assume o controle. E aí gera esse tipo de problema. O paciente dizendo quando é que vai querer pagar, em quantas vezes vai querer fazer. Sabe quando é que você vai se dar conta disso? Quando você fizer a tua política de venda, você detalhar o jeito que você quer levar de agora em diante, como é que vai ser o teu processo de persuasão, de negociação dentro do consultório. Quando o primeiro paciente fechar, que você vai perceber que ele vai fechar, porque se você apresentou, se você teve uma sequência lógica, se teve estratégia na tua negociação, vai chegar no final e ele vai perceber a habilidade que você tem e que ele não tem. O paciente tem como resolver um processo carioso, um apiamento dental sozinho? Tem. Então, falar isso e mostrar isso para o paciente não é arrogante, porque nós sabemos isso aqui, ó. A gente, enquanto profissional de saúde, a gente sabe um pouquinho. Às vezes não sempre, a gente precisa de outras pessoas para exercer o papel de especialista nas áreas em que nós não somos. A gente precisa do nutricionista, do médico, dos produtos. A gente está consumindo o tempo todo. Então, não há mal em se posicionar como especialista na tua área, em abrir a boca para dizer, poxa, isso aqui eu sei fazer. Isso aqui eu sei entregar. Para essas pessoas eu posso ajudar. Eu posso ajudar essas pessoas. Outro problema, e eu não vou me estender porque isso aqui não estava no meu roteiro, né? Não ia falar disso aqui, mas outra coisa que interfere é você querer fazer tratamentos e procedimentos demais. Porque humanamente é impossível a gente ter esse posicionamento de especialista para muitas coisas. Você já ouviu falar disso? Quem faz tudo acaba que não faz nada bem. E é exatamente isso. Eu posso trazer, se você achar interessante, quiser, deixa aqui no comentário para mim. Se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto, sobre não ser tão generalista e por que isso acaba também com o teu consultório, deixa aqui no comentário para mim, Fernanda. Fala mais sobre o não ser generalista. Bota aqui no comentário se você quer que eu traga esse assunto depois, em outro vídeo. Então, para que você não passe por esse problema de pacientes comandando o teu processo de venda, você precisa assumir o controle dessa relação e dessa negociação, entendendo que o tratamento é um ganha-ganha. Você entrega a tua habilidade em troca de um valor financeiro. Você ajuda o paciente e ele te ajuda. É assim que tem que funcionar, beleza? Então, se você não me acompanha no Instagram, entra lá, eu vou deixar o link aqui embaixo e eu te espero no próximo vídeo.